Quarta-feira da terceira semana da Páscoa. A antífona de entrada, tirada do Salmo 70, nos diz assim: que o vosso louvor transborde da minha boca. Meus lábios exultarão, cantando de alegria, aleluia. Nesse tempo de Páscoa, nós somos chamados a acompanhar o desenvolvimento, o crescimento da Igreja nos seus inícios, através dos Atos dos Apóstolos. Nestes dias nós acompanhamos o martírio de Estevão e a leitura hoje nos apresenta a morte de Estevão e cita a figura de Saulo, perseguidor dos cristãos. E através dessas duas figuras que aparecem aqui na leitura, nós vemos a Igreja que dá testemunho da sua fé e, ao mesmo tempo, a mudança extraordinária que o Senhor ressuscitado realiza, transformando Saulo, perseguidor implacável dos cristãos, em um apóstolo, Paulo. Estamos lendo Atos, capítulo 8, de 1 a 8. Naqueles dias, os apóstolos sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja. Entrava nas casas, arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. E com isso houve uma grande dispersão. Mas aquilo que poderia ser um quadro trágico, há uma reviravolta aqui na leitura, porque a leitura prossegue. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda a parte pregando a palavra. E dá o exemplo de Filipe. Filipe desceu a uma cidade da Samaria, anunciou-lhes o Cristo, e as multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. Todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados, e era grande a alegria naquela cidade. É muito interessante, muito bonito, em meio a uma perseguição, ameaças, mortes, martírios, a igreja cresce e se espalha. O Evangelho, nós estamos seguindo o discurso sobre o pão da vida. Hoje nos toca João 6, de 35 a 40. Nós sabemos que esse discurso, ele acontece porque Jesus percebe que aqueles que estavam seguindo a ele, o seguiam por causa do pão multiplicado e não por reconhecer que ele, o Senhor, era o verdadeiro pão. Hoje, então, nesse trecho que nós vamos rezar, Jesus fala claramente. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, eu não os afastarei. Eu sou o pão da vida. Esse é o mistério a ser contemplado hoje. De que forma, como o Senhor é o pão que alimenta a nossa vida, o alimento da nossa salvação. Jesus prossegue: Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite
no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, de que forma Jesus nos alimenta? Quando ele abre mão de tudo para fazer a vontade daquele que o enviou. É nessa entrega, nesse amor imenso, sem limites, que o Senhor é capaz de alimentar as nossas fomes, as nossas necessidades. E nos alimentando, fazendo-se alimento, entrando em nós, ele transforma também a nossa vida, assim como transformou a vida de Saulo, para que nós também nos tornemos alimento na vida das pessoas, levando esse Cristo vivo em nós até aqueles que mais precisam. Então hoje é um dia de muita gratidão. Gratidão pela nossa igreja, que em meio a tantos problemas no mundo, segue anunciando a palavra, segue procurando, através de tantas pessoas, dar testemunho dessa fé em Jesus Cristo. E uma igreja que quer ser uma igreja aberta. Papa Francisco está insistindo que sejamos uma igreja sinodal, uma igreja que caminha juntos, onde todos têm o seu lugar, aberta, que sabe dialogar, que sabe aceitar, que sabe caminhar com aqueles que mais precisam. Vamos pedir ao Senhor que nós possamos fazer parte ativa desta igreja, que nós sejamos esta igreja aberta, acolhedora, que quer caminhar junto com aqueles que são descartados pela sociedade de hoje. E que o Senhor nos alimente, seja Ele a suprir as nossas fomes, os nossos desejos, os nossos projetos. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.